Pessoal, se preparem aí porque o governo Lula está desmoronando diante dos olhos do brasileiro e também do mundo. É isso mesmo, meus amigos. A esquerda que um dia tentou se passar como a voz do povo, agora se afoga em sua própria hipocrisia. Eu vou trazer tudo para vocês, os escândalos e fracassos administrativos do governo que estão levando ele de mal a pior. A população já percebeu que aquele discurso de igualdade e justiça social não passa de uma fachada para um projeto de poder autoritário e corrupto. E o povo não se cala mais. Olha só o que aconteceu, eu vou trazer os detalhes agora mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha. Mas a grande manifestação está marcada para o dia 16 de março, convocado aí por Jair Bolsonaro e apoiadores da direita. Está tomando uma proporção gigantesca. O Brasil vai às ruas para gritar fora Lula e mostrar que não aceitará mais um governo que coloca a corrupção, a censura, o desrespeito às liberdades acima dos interesses do povo. E sabe o que é mais interessante? Até o mercado internacional está reagindo. O Elon Musk, um dos empresários mais influentes do mundo, compartilhou em sua rede social um pedido de impeachment de Lula, mostrando que a insatisfação já ultrapassou fronteiras. E o cenário está tão crítico que a esquerda, que até a mídia tradicional, a mídia mais esquerdista, não consegue esconder, historicamente cúmplice, né, do petismo, começou a publicar sobre a ruína do governo, gente. O Lula quer colocar sigilo nas pesquisas justamente para esconder a queda vertiginosa de sua popularidade, mas os números não mentem. Saiu aqui no jornal, na CNN Brasil, e também na UOL, 62% dos brasileiros já dizem que o Lula não deveria tentar a reeleição. Tudo isso segundo o IPEC. E os fatores que levaram a esse desastre são claros. Primeiro, escândalos de corrupção continua. O governo está afundando em investigação e denúncias que mostram a repetição dos mesmos esquemas corruptos de sempre. Censura disfarçada de regulação. O PT quer controlar as redes sociais e a imprensa independente para calar opositores. Aumento da criminalidade. O Brasil assiste ao descontrole da segurança pública enquanto Lula trata criminosos com mais carinho do que os trabalhadores. Inflação descontrolada, o custo de vida só aumenta com o governo incapaz de implementar políticas eficazes. Ataques ao agronegócio, o setor mais produtivo do país, está sendo hostilizado por políticas ambientalistas radicais e ideológicas. Apoio a ditaduras. Lula defende líderes autoritários, como foi o caso do Maduro, o Ortega, envergonhando o Brasil no cenário internacional. Crise na economia. Investidores fogem do Brasil diante da instabilidade criada por um governo estatizante e intervencionista. Desemprego crescente, a insegurança jurídica e a falta de incentivos ao setor privado resultam na perda de postos de trabalho. Aumento da carga tributária. O governo quer meter a mão no bolso do brasileiro com novos impostos para sustentar sua máquina inchada. Educação ideologizada. O ensino virou palanque político da esquerda, e enquanto os índices de qualidade no Brasil só caem. Saúde pública abandonada, o SUS está um caos e o governo ignora as filas e o sofrimento do povo. Afastamento de aliados históricos, até dentro do Congresso, Lula já enfrenta resistência com políticos e aliados percebendo que o barco petista está afundando. Desmoralização internacional, o Brasil virou motivo de chacota no exterior devido às declarações desastrosas frequentes de Lula. Golpe contra a democracia, o governo quer minar instituições, interferir no judiciário e enfraquecer a oposição. E o povo não aguenta mais, a insatisfação popular cresceu tanto que as ruas falam e a direita está ficando mais forte do que nunca. Então o Brasil acordou, gente, e o governo Lula pode acabar antes do tempo. As ruas já mostram sua força, já mostraram, né, sua força no passado e farão isso novamente no dia 16 de março. O povo brasileiro diz que não aceitará ser governado por um projeto de poder falido, corrupto e autoritário. O tempo da esquerda talvez esteja acabando e a verdadeira mudança vem com aqueles que colocam o Brasil acima de tudo. Eu quero saber a opinião de vocês, mas saiu aqui no Jornal Poder 360. Bolsonaro convoca apoiadores para atos fora Lula em 16 de março.
o ex-presidente afirma que participará da manifestação de Copacabana no Rio junto com o pastor Silas Malafaia. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro já divulgou em grupos de WhatsApp desde segunda-feira, dia 17, um vídeo convocando apoiadores para manifestações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diversas cidades do país no dia 16 de março. Na gravação, Bolsonaro afirmou que participará do ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado do pastor Silas Malafaia e outros líderes. E segundo ele, as pautas do protesto serão liberdade de expressão, segurança, custo de vida, fora Lula 2026 e anistia já. O ex-mandatário também orientou os apoiadores que desejam participar das manifestações em outras cidades a entrar em contato com os organizadores locais para se informarem sobre as pautas específicas de cada região. Então, o Bolsonaro já convocou. Aqui no jornal O Globo, trouxe que o Elon Musk compartilhou no X que pede o impeachment de Lula e o presidente do PT, inclusive, reagiu ou escreveu o bilionário em reação a uma postagem com fotos de protestos contra Dilma Rousseff em 2016. O homem mais rico do mundo e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, compartilhou na plataforma X, uma de suas empresas, uma publicação que pede o impeachment do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, um dos principais aliados de Donald Trump no retorno à Casa Branca. O magnata retuitou em seu perfil pessoal uma postagem com foto dos protestos da queda de Dilma em 2016. O post do bilionário somou com mais de 16,7 milhões de visualizações na manhã do sábado, e ele escreveu UOL ainda e compartilhou a publicação. E o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que é a Gleisi Hoffmann, rebateu Musk em seu perfil nas redes sociais, criticou o engajamento do bolsonarista na publicação, dizendo que o Elon Musk usando o X para comandar um protesto de bolsonaristas aqui no Brasil. Essa gente do inelegível não tem noção do que seja a palavra soberania. Bater continência para a bandeira dos Estados Unidos é pouco. Querem entregar de vez o país e nem se envergonham disso. Fecha aspas, escreveu. Só que não deu quase nada, deu só 6 mil likes, comparado, né, ao do Elon Musk, que foram milhões. O dela, do PT, vocês viram por aí, só 6 mil likes. A postagem original, o autor identificado como Mário, também foi compartilhada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no momento em que a oposição tenta mobilizar parte do público e inflar uma onda nacional de protestos. E aí, gente, o que vocês acham, hein? Inclusive aqui CNN Brasil postou, né, os 5 principais fatores que levaram o Lula à sua pior aprovação. A pesquisa da Datafolha revelou a queda significativa no índice de aprovação do presidente em seu 3º mandato. E aqui mostra que o índice de aprovação do Lula caiu para 24%, segundo pesquisa da Datafolha divulgada. Esse número representa uma queda de 11 pontos percentuais em 2 meses, é muita coisa. E a CNN reuniu os 5 principais motivos que levaram o governo Lula a atingir a pior marca em 3 mandatos. E eles colocaram aqui que foi o preço dos alimentos, né? O aumento dos preços é um dos principais fatores que se destacaram nos últimos dias. A inflação alta, o dólar em alta, né? Segundo foi a crise da comunicação. Declarações do presidente viralizaram de maneira negativa nas redes sociais. Então, segundo os analistas, né, teve a principal mudança significativa foi o do caso do BPC Loas, que o governo queria limitar o LOAS, tirar as pessoas com deficiência leve, limitar o valor do salário mínimo, reduzir o valor do salário mínimo, né? Colocando uma trave de aumento, aí teve que voltar atrás porque repercutiu mal a comunicação. Depois foi a questão da movimentação do PIX, de monitorar as contas com movimentação de 5 mil ou mais, a Receita Federal repercutiu mal. Depois o seguro obrigatório, né, do licenciamento de veículo, seguro obrigatório para veículo ia começar em janeiro desse ano, pegou mal, o governo teve que voltar atrás. Então o governo tomou uma série de medidas desastrosas, a comunicação foi péssima, gerou um efeito negativo para o governo, as ações, e o governo teve tudo que voltar atrás, né? Então tudo isso, gente, veio desgastando o governo. O aumento do dólar, falta de novas marcas, né? O governo tentou aí colocar o pé de meia, que seria um dos principais programas do governo, mas ele enfrentou problemas no Tribunal de Contas da União, que bloqueou o valor para liberar o benefício, leva ele numa polêmica que pode fazer ele tomar um impeachment, né? Para contornar a questão, existe apostas em novas medidas como farmácia popular, mas mesmo assim a comunicação não surtiu o efeito esperado. Então esses foram alguns motivos aí, segundo a grande mídia. O que vocês acham, hein, gente? Comenta aí pra mim, esse foi o vídeo. Um beijo, se cuida e até logo.